Então, bom dia a todos vocês que estão aqui, né? Muito obrigada pela presença no dia de hoje, uma manhã de sábado. Eu sou a professora Rafaela Pascoal, até este semestre leitora na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. Este projeto Vivências em PLH é um projeto que começou no último semestre, e a ideia é justamente que a gente pudesse promover encontros com as famílias que tentam, de alguma maneira, manter a língua portuguesa ou ensinar a língua portuguesa aos seus filhos em contextos de diáspora, né? Mas, durante esse ano, hoje é o último encontro do ano, durante esse ano o projeto foi se transformando e a gente teve cada vez mais a presença de professores de português como língua estrangeira e pessoas também que não têm uma relação familiar com o Brasil, mas têm uma relação com a língua portuguesa e os seus filhos aprendem português, mesmo não tendo pais brasileiros, né? E a gente teve também a participação desse público no decorrer do ano. Outra grande alegria para o projeto foi contar com a participação também das outras leitoras que se somaram ao projeto aí no segundo semestre, a professora Camila Souza, que hoje é leitora no Linguitas, na Argentina, está em Buenos Aires, e a professora Marcela Desotti, que é leitora na Odelar, no Uruguai. Então, com a minha saída, espero que o projeto tenha vida longa e vai continuar sendo liderado por essas companheiras de trabalho que eu respeito e admiro. Gostaria de agradecer por terem se somado ao projeto e a gente ter conseguido fazer tanta coisa bonita nesse segundo semestre do ano. Então, a ideia é que a gente possa promover uma conversa com especialistas, né? São pessoas que estudam o português, que pesquisam o português ou que têm uma grande experiência no ensino, na manutenção da língua e da literatura e também dos aspectos culturais do Brasil, né? Por isso, hoje a gente tem a professora Mariana Morales como convidada. Gostaria também de agradecer essa oportunidade de poder te ouvir, né, nesse tema de hoje, que é um tema tão importante, que é a manutenção da oralidade na língua portuguesa, né? Então, podemos começar aí o nosso encontro. Camila, se você quiser fazer uma apresentação inicial, Marcela. Bom, nesse último encontro, eu gostaria, né, apenas de registrar também meu agradecimento à Rafaela, leitora na Universidade Nacional de São Marcos, pelo convite, né, do Linguitas nesse projeto, nessa iniciativa, né. Estou bastante animada para a gente poder seguir no próximo ano, né, essa troca de experiências rica que a gente tem tido. E gostaria de agradecer também a presença da professora Mariana Morales, que aceitou também esse convite, e a parceria da Marcela, né, da Universidade da República, né, da gente poder fortalecer essa iniciativa. Obrigada, gente, e a presença de todos vocês. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, o convite da Rafaela. Fiquei muito feliz em participar desse projeto. Venho trabalhando, né, com o português como língua de herança, então poder participar, poder estar junto com vocês nesses encontros tão ricos, né, com tanto diálogo importante, foi muito enriquecedor, assim. Eu agradeço muito pelo convite da Rafa e pela parceria também da Camila, né, que vamos seguir aí nos próximos semestres firmes, né, Camila? E com a parceria da Rafa também, com certeza. E agradecer também a presença de todas e reforçar, né, o agradecimento para a Mariana, que aceitou, né, esse convite. A gente está muito feliz de ter você aqui como convidada hoje. Então, a gente passa a palavra para a Mariana. Não sei se você gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre você, Mariana, e aí a gente pode começar. Tá certo. Bom, não vou destoar do grupo, né? A gente sempre agradece, porque essa oportunidade
traçar as parcerias são fundamentais, principalmente para projetos tão urgentes, tão desafiadores, como é a manutenção de um idioma que é um idioma de herança, né? Não importa qual é o idioma, no nosso caso especificamente é o português, mas quando se trata de um idioma de herança, junto com as crianças, adolescentes, bebês, enfim, em contexto de diáspora em que nós vemos muitas famílias, às vezes sem ferramentas, às vezes sem comunidade junto. Então, quando tem esses encontros, essas parcerias que vão firmando, é muito bom, porque vão somando a ponto, como as meninas falaram, de irem juntando professores especialistas na área, que trabalham com o público. Então, quando chega nesse nível, é porque está dando muito certo a proposta. Então, assim, além de agradecer o convite para fazer parte desse projeto tão incrível, parabenizar também o esforço delas, das três, da Marcela, da Camila e da Rafaela, por promover esses espaços. Não são todos, elas todas são leitoras, né, que é um programa que nós temos no Brasil, junto com as universidades estrangeiras, e não são todos os leitores, todas as leitoras que se dedicam ou vão dedicar os esforços para a comunidade infantil, para as crianças, para os adolescentes. Não são todos que trabalham com português como língua de herança, não é uma obrigatoriedade no trabalho. Às vezes parte da comunidade, a comunidade solicita, e às vezes parte do desejo mesmo das leitoras ou dos leitores. Então, parabenizar as meninas, porque não é algo tão comum que a gente vê, né? Bom, como elas falaram, meu nome é Mariana, eu sou pedagoga, formada pela USP, e mestre em educação também. Recentemente terminei meu doutorado em linguística pela UFSCar, e eu tenho bastante experiência na questão do português como língua materna em contexto brasileiro, pela pedagogia, mas já faz uns 4 anos ou mais que eu tenho me aproximado do português como língua de herança em outros países, com outras comunidades, porque desde 2019, um pouquinho antes, eu iniciei o meu processo de mudança do Brasil. Então, foi tudo muito aos poucos. Comecei com uma bolsa do doutorado sanduíche, que é aquele período que a gente fica fora do país durante o doutorado para estudar, e até eu me estabelecer de fato. Hoje eu vivo na Argentina, na província de La Pampa, constituí minha família fora do meu país, tive minha filha na Argentina, ela tem nacionalidade só argentina, por enquanto. Quero honrar também o lugar de onde ela veio, o lugar que a acolheu, inclusive em momentos atuais como estamos. Não questiono a escolha que foi feita dela ser argentina. Gostaria de marcar isso, porque nós temos aqui a representação do Linguitas na Argentina. Sei que tem professoras na Argentina e sabemos o contexto que estamos por enfrentar juntos e juntas no país. Então, queria deixar isso registrado. E a partir do momento que eu saí do Brasil, me veio uma questão muito forte de como poder contribuir com a comunidade brasileira sempre. E eu comecei pela literatura. Eu tenho uma paixão muito grande pelos livros. Estava comentando com as meninas, eu tenho uma biblioteca de mais de 300 exemplares de literatura infantil, que eu venho formando essa biblioteca há uns 15 anos, desde que eu estava na faculdade. E essa biblioteca, à medida do possível, caminha comigo. Demora alguns anos até ela chegar onde eu estou. Ela ainda está um pouco parte em alguns lugares, mas ela chegou, tem grande parte dela está na Argentina hoje, e eu desenvolvo trabalhos com a literatura infantil. E a literatura infantil não no sentido voltado como costuma a gente pensar na escola, né? E essa sempre foi uma briga muito grande. Eu já comecei a falar, tá, gente? Assim, estava me apresentando e comecei a falar. Enfim, no meu mestrado, eu investiguei sobre as condições
dos trabalhos com a literatura na escola e as condições para que estudantes pudessem tecer gestos de leitura. E, a partir disso, quais seriam as condições de serem autores de seus textos, né? Então, esse foi o meu mestrado. Então, desde dessa época que eu não pensava em português como língua de herança, eu não pensava em contextos que não fossem dentro do Brasil. Uma das questões que sempre já chamava atenção e era uma preocupação, e é de muitos teóricos, é como que muitas vezes a literatura ela é deturpada, digamos assim, para fins pedagógicos. E aí é tudo menos a literatura, né? Então, se olha tudo, muito dos recursos linguísticos, de um texto, e pouco sobre a literatura. Existe pouca conversa sobre um texto, existe muito registro escrito. Então, vamos escrever, tem que deixar registrado, porque o foco é escrita. E toda parte, não só do que de fato é a essência da literatura, mas do diálogo que essa literatura pode proporcionar, fica esquecido. E a oralidade ela é um eixo muito importante quando a gente pensa todo esse processo. Então, assim, eu falo dessa trajetória para vocês entenderem por que eu estou aqui falando das práticas com a oralidade, o incentivo à oralidade em português, né? Da onde que vem essa minha preocupação. E, de maneira geral, na escola existe... fica um pouco à margem o trabalho com a oralidade. Existe uma cultura muito do silêncio, estou falando um pouco da escola também, porque a gente tem professores aqui, a escola tem essa cultura muito forte do silêncio. Se a gente for para bibliotecas, então nem se fale, né? O contexto de bibliotecas é muito silencioso, mas a oralidade ela é um eixo constitutivo, principalmente quando a gente pensa numa língua de herança, nessa língua que constitui também esse sujeito e que não tem tantos espaços de circulação. Fica muito no contexto doméstico, muitas vezes no contexto de casa, e às vezes só com um representante da família, né? A gente tem que pensar que existem famílias multiculturais, um privilégio, no caso do português como língua de herança, né? Quando a gente pensa a família toda brasileira num local, porque você sabe que em casa só vai ser falado esse idioma. No caso de uma família que um membro, ou a mãe, ou o pai, são duas mães, são dois pais, enfim, não importa, mas um responsável por essa criança que fala o português e outro vai falar outro idioma, existem relações de poder, existem relações de disputa muito forte dentro dessa família. Então, não é porque a criança tem um pai, tem uma mãe, enfim, padrasto, madrasta, que fala português, que essa criança ela vai ter esse contato constantemente em casa, porque a gente tem que sempre lembrar que os familiares dessa criança são pessoas em processo de migração. E migrar é muito difícil, exige muita adaptabilidade, e entre elas vem a língua. Então, é muito comum que os adultos da família também falem o idioma do local, né? Antigamente era muito mais comum do que hoje, então existia uma imposição muito grande das línguas de local, havia pouco conhecimento sobre esse acolhimento da língua de herança das crianças. Esse termo ele é muito recente, inclusive, na bibliografia, a língua de herança, tanto que na abreviatura, os documentos oficiais que nós temos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, não existe consenso na sigla, eles respeitam as duas formas de colocar. Eu costumo colocar PLH, mas na Europa era POLH, né? Então, mantém, a gente pode encontrar essas duas formas de registrar, que é algo muito recente mesmo. Então, se a gente pega famílias mais da geração, por exemplo, eu tenho 34 anos, né? Se eu pego a família da geração da minha mãe, da minha sogra ela é um grande exemplo dessa questão linguística que nem sempre é falado em casa. Minha sogra é filha de italianos e os pais dela foram para a Argentina. E na Argentina, o pai dela, na memória dela, só falava em espanhol, porque era quem saía, quem ia para trabalhar, então ele tinha que aprender, e ele falava o espanhol constantemente em casa para os filhos aprenderem.
Quanto disso acontecia, a gente também não tem muita certeza, porque quando ela foi para a escola aos 7 anos de idade, ela fala que ninguém entendia ela na escola, porque ela falava italiano. Então, assim, tinha circulação. Mas no imaginário dela, ela acha que não, porque era o que falavam dentro de casa. Não, aqui se fala espanhol. E era uma comunidade italiana, não era só uma família italiana, era uma comunidade de italianos, e que hoje ela não é alfabetizada em italiano, os filhos foram aprender italiano de adultos, né? Então, essa língua de herança, ela vai se perdendo, né? Então, são vários esforços que a gente precisa fazer como família e como escola para garantir a continuidade, porque é parte da identidade dessa pessoa, desse sujeito, a língua. Então, vou falar de alguns documentos que eu acho que são base, pensando mais o público de professores, e depois eu vou para uma outra parte prática, que aí é para todo mundo. Claro que para as famílias também é interessante saber sobre esses documentos, mas eles são mais para sistematização de trabalho docente mesmo, tá? Então, mais para vocês saberem que eles existem. O primeiro deles é a BNCC, que é a Base Nacional do Curricular Comum do Brasil. Existem muitas questões em relação à BNCC, tá? Ela é alvo de várias críticas, ela veio para substituir os parâmetros curriculares nacionais, mas toda vez que a gente pensa no português como língua de herança, a gente também pensa no currículo brasileiro, né? E eu estou falando o português como língua de herança brasileiro, não estou falando do português de Portugal, não estou falando de português de Cabo Verde, estou falando do brasileiro especificamente, tá? Por isso que eu me guio nesses documentos. A BNCC, ela é separada pelas modalidades de ensino, então a gente começa pela educação infantil, e depois a gente vai para o ensino fundamental e para o ensino médio. Quando a gente procura a palavra oralidade na BNCC, eu até tenho ela aqui aberta, só para vocês saberem como que é a carinha dela, né? Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela, só para vocês verem onde que acha a BNCC, né? Deixa eu ver se vai. Não, eu cliquei, mas acho que não. Não, foi, agora foi. Aqui, BNCC, início. Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha página da internet? Ainda não. Tá. Foi? Aqui. Não. Não, agora eu deixei de compartilhar. Nem deu tempo e eu deixei de compartilhar. Parece que agora vai dar. Agora vai. Agora tá indo. Tá bom. É que eu tinha deixado de compartilhar. E agora? Como que eu faço? Calma aí. Agora a gente tá... Eu vou de novo, tá? Aqui. Eu tô tentando compartilhar uma janela do Chrome. É porque demora um pouquinho. Demora, Agora tá aparecendo, agora a gente já vê a base. Ainda tá... Pronto, carregou. Tá certo. Então, essa é a base, tá bom? Então, a gente tem o site, que vocês podem ver o endereço aqui em cima, né? basenacionalcomum.mec.gov.br. Aqui tá a base. E aqui você pode achar a base em PDF ou por navegação. Eu, particularmente, não gosto em navegação, ela demora, eu não me dou bem com ela. Então, eu prefiro o PDF mesmo. Então, a gente abre aqui, e aí ele já mostra para a gente o PDF. É um PDF muito longo, como vocês podem ver, tem 600 páginas, porque ele vai pegar toda a parte da educação obrigatória no Brasil e creche. Desculpa, Mariana. Quando você abrir outra guia... e ele não compartilha. Aí você pode clicar na guia e em cima vai aparecer a mensagem, compartilhar esta guia. Aqui, compartilhar esta guia. Isso, Perfeito. Agora a gente vê. Obrigada. Obrigada, gente. É bom porque como aí eu não vejo vocês, a gente precisa dessas instruções. Então, esse documento tem 600 páginas, né? Ele pega toda a educação básica, que começa dos 4 anos até os 17 anos, mas ele também pega o período da creche, que é de 0 a 3 anos, tá? Então, ele é bem longo mesmo. E a base vai aparecer a palavra
Oralidade, e agora eu deixo de compartilhar, porque eu só queria mostrar para vocês, né, o documento. A palavra oralidade vai aparecer só no segmento do ensino fundamental. Então, existe lá, na parte de língua portuguesa, está escrito eixo oralidade. E ela só aparece no fundamental. E ela vai aparecer como terceiro ou quarto eixo. Então, primeiro ele vai falar da leitura, depois ele vai falar da produção escrita, aí que ele vai para a oralidade, e depois ele vai falar do eixo de análise linguística. Então, assim, mesmo quando aparece, não aparece formalmente escrito eixo oralidade na educação infantil, mas tá lá, a ideia de oralidade está lá, só que de outra forma eu já vou falar como. E ela vai aparecer explicitamente com objetivos, com componentes curriculares, com objetivos específicos, enfim, com conhecimentos específicos, habilidades, vai aparecer no ensino fundamental. Só que ela aparece depois do eixo leitura e depois do eixo de produção escrita, inclusive. E aí, quando ela aparece, vão falar que ela é a base para tudo, na verdade. E aí a gente sempre questiona, então por que não está antes? Né? Por que vocês não mencionaram ela antes? Essas são algumas das marcas de como que no trabalho docente, historicamente, a gente vai deixando a oralidade de lado. E no documento mesmo fala que a oralidade ela é a base para a leitura, ela é a base para a escrita, então ela é de suma importância, tá? Outro documento que eu gosto muito, e aí é específico do PLH, é as propostas curriculares que nós temos. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar primeiro a página da fundação. Não sei se todo mundo sabe, não é porque trabalha com português como língua de herança que, enfim, tem que saber disso, né? Nós temos uma página que é a Fundação Alexandre de Gusmão. Na fundação, a gente tem as propostas curriculares para o ensino do português no exterior. Era de 7 volumes, recentemente acrescentaram um volume, então agora são 8 volumes, que são as propostas. Vocês estão conseguindo ver a página? Uhum, sim. Sim. Então, tem um endereço aqui, que aqui já está aberto em um, tá? Mas é só colocar o endereço da fundação, funag.gov.br, e já vai aparecer. E tem a parte, daí vai na parte da biblioteca digital deles, tá? E aqui tem, eu deixei aqui, a proposta curricular para o ensino do português como língua de herança. A proposta do português como língua de herança, ela já incorpora a BNCC, tá? Então, se a gente se baseia nesse documento, não é que não precise ir para a BNCC, mas já tem uma leitura que foi feita pela equipe em relação à BNCC para o contexto de português como língua de herança. E eu, particularmente, gosto muito das propostas. Eu gosto, enfim, eu conheço a equipe, são coordenados pelo professor Nelson Viana, uma grande referência do português como língua estrangeira, língua adicional, língua de acolhimento no Brasil, professor da UFSCar, foi meu professor. Existem coisas para serem melhoradas nos documentos, sempre tem, mas eu gosto da sistematização deles. E quando eu vou fazer os planos de aula, quando eu vou fazer uma proposta para a comunidade, eu gosto muito de me basear numa intersecção desses documentos. Então, quando eu penso as crianças, eu me baseio no português como língua de herança, porque eu acho que ele tem uma sistematização muito bacana dentro dele, pensando objetivos e conhecimentos específicos. Depois eu vou mostrar para vocês um plano meu, como que eu faço. E eu gosto de misturar com o do contexto. Então, eu vou lá, ó, por exemplo, que tem o da capoeira, eu me baseio muito nesse daqui, que acho que é o primeiro deles. Língua oficial portuguesa, aqui, esse outro. Proposta curricular para o ensino de português nas unidades da rede de ensino do Itamaraty, em países de língua oficial espanhola. Então, eu acabo usando um encontro desses dois documentos. Eu acho eles bem interessantes. Então, eu dou uma misturada nas propostas, eles têm algumas linguagens diferentes. Então, quando eu monto o meu plano, eu acabei criando uma forma de sistematizar
que é o que eu acho que é mais interessante de cada um dos documentos. Tem outro documento que é muito bom, que ele é recente, não é o mais recente de todos, mas ele é recente, que é o da literatura infantil. Aqui, esse daqui. Proposta curricular para o ensino de literatura brasileira infantil e infanto-juvenil nas unidades da rede de ensino do Itamaraty. É uma proposta muito bacana, não fala especificamente sobre a mediação de leitura, fala sobre a literatura em si. E quando a gente pensa oralidade, não basta a gente só pensar na literatura, a gente tem que pensar na mediação, tá? Então, não é suficiente, mas é um bom caminho esse. E eles fazem uma lista de obras que elas são muito interessantes, está bem atualizado, tem alguns livros recentes, que são livros que eu tenho na minha biblioteca, que eu gosto muito, por exemplo, tá um que é muito atual, é de 2020 ou 2021, não lembro direito, acho que é 2021, chama Obrigado, do André Neves. É um livro que é uma ode à poesia brasileira. O André Neves, ele é ilustrador, então é um livro ilustrado. Os livros ilustrados, eles têm um potencial muito grande para conversas, né? Então, vale a pena investir no contato com eles. Então, assim, só para marcar que é uma lista que está bastante atualizada, né? Mas, claro, as publicações, elas vão chegando e qualquer lista fica extremamente desatualizada em 1, 2 anos, né? Tem algumas polêmicas nessa lista, por exemplo, tem as obras de Monteiro Lobato também, que a comunidade do movimento negro no Brasil tem muitas ressalvas em relação à obra, eles sempre falam, que é um clássico, no caso eu acho que está Reinações de Narizinho, não está a obra completa, então não foi alvo de tantas críticas, mas toda vez que está a obra completa, principalmente quando está das Aventuras de Pedrinho, sempre recebe muitas críticas do movimento negro brasileiro, por conta da representatividade negra que aparece nessas obras, que são bem complicadas, já estão bem superadas na literatura. Então, uma das grandes autoras que nós temos de literatura infanto-juvenil brasileira é a Heloísa Pires Lima. Ela foi minha professora também, fiz uns cursos na Casa Tombada, um lugar bem bacana. E ela fala assim, ela como uma das principais representantes, a importância, ela é tão importante que ela fez parte da elaboração da lei que inclui o ensino de história e cultura afro-brasileira no currículo brasileiro, né? E em parceria com o Daniel Manduruku, eles conseguiram trazer a comunidade de povos originários também para essa legislação, tá? Então, assim, essa pessoa com essa relevância que comenta isso, respeito muito a fala dela, e ela fala, hoje tem tantos livros no Brasil, de literatura infantil brasileira, que traz uma representação mais fiel, mais genuína, mais respeitosa da comunidade negra, que vale a pena, às vezes, a gente deixar alguns livros de lado, né, mesmo que alguns falem assim, mas é clássico, né, tá bom, né, vamos ver esse outro. Então, existem algumas discussões. Aí, então, pensando, só porque a gente está falando de literatura, pensando na questão de listas que ficam... aí a Camila colocou a legislação para vocês poderem acessar, tá? Para a gente pensar listas que ficam desatualizadas, eu dou como uma dica, e aí tudo isso que eu estou falando é mais no universo professores, tá? E aí eu fecho o bloco exclusivo, não é tão exclusivo assim, né? De professores, com uma dica de um site. Deixa eu ver aqui se eu acho a pestana. Aí, porque o meu computador está em espanhol, tá, gente? Então, assim, às vezes eu falo o que eu tô lendo. Que é o blog da Taba. Daqui a pouco vai aparecer. Aqui. Apareceu para vocês? Sim. Sim? Então tá. Aqui, deixa eu aceitar esse negócio aqui.
O blog da Tábua, eu gosto muito. A Tábua ela é um clube de assinaturas de literatura infantil, que é um clube de assinatura que circula no Brasil, e no exterior ela só está na Europa, tá? É super contraditório, porque a gente fala assim, nossa, mas a América Latina está aí do lado, não seria mais fácil? Pois é, eles têm parceria com a Europa, mas eu vi quando essa parceria foi feita e, na verdade, ela surgiu do esforço da comunidade, tá? Tem um projeto muito bacana na Alemanha que se chama Mala de Herança. O nome fica feio, né? Fica complicado quando a gente vai para o público hispanohablante, esse mala, que na verdade é a mochila, é a bagagem de herança. Então, pensando nessas famílias que viajam e nas suas bagagens, elas levam o que é essencial, o que é importante. E uma das bandeiras desse projeto é que nas malas tem que estar os livros também, né? Das pessoas levarem os livros. Porque é muito difícil da gente ter acesso do livro no idioma de herança quando está em outro país, né? Os livros, eles são caros, é difícil levar na mala, às vezes não tem espaço, por correio pode ser complicado também, é caro, então, assim, são vários fatores, e então eles fizeram uma parceria com a Tábua, e as crianças que participam lá na Alemanha e agora em outros países da Europa também recebem, né? Eles enviam tudo para uma mala de herança lá na Alemanha e eles redistribuem pela Europa. Até tentei, conversei com o pessoal da Tábua para ver para a América Latina, mas especificamente para a Argentina isso é muito difícil. O correio argentino é bem complicado. Eu, particularmente, deixei de mandar livros para a Argentina, porque era barrado na aduana e alfândega, né? E ficava meses lá e voltava para o Brasil, né? Então, eu perdi o dinheiro de uma caixa inteira de livros, que não é nada barato, né? Então, assim, o que eu gosto da Tábua, né? Estou fazendo propaganda para assinar os livros? Não. Vai no blog, porque eles têm as listas. Eles têm várias listas. Por exemplo, aqui no cantinho dá para a gente ver esses mais vistos, né? 18 parlendas para brincar em casa ou na escola. Então, tudo que é do universo da literatura brasileira, da literatura em português, eles têm listas muito interessantes que dá para a gente acompanhar, tá? E aqui, olha, já faz a propaganda para assinar. E então, esses seriam alguns guias que eu coloco para professores, que eu acho que são interessantes. Alguns documentos e algumas páginas. Por último, eu vou mostrar para vocês um plano meu, que eu prometi, né? Deixa eu ver, esse daqui é o da escrita criativa, tá? Porque é assim, a gente vê os documentos oficiais e monta. Cada um de nós, né, a gente vai montar a nossa aula, o nosso plano, e eles são muito particulares, eles têm o nosso jeito. Como eu tenho alguns recentes que eu faço essa mistura desses documentos que eu comentei com vocês, da fundação, esse daqui eu vou compartilhar toda a minha tela. A ver, porque eu quero mostrar um documento do Word para vocês. Então, esse daqui é um plano de aula. Vocês estão conseguindo ver essa tela do Word? Sim. Então, esse é um plano de aula para escrita criativa que eu desenvolvi, e, enfim, eu misturo o plano de aula com projeto, tá? Isso tem a ver com a minha formação pedagógica. Eu não sei fazer plano de aula sem fazer fundamentação teórica, enfim, um monte de coisa, porque, enfim, eu trabalho com pedagogia de projetos, e então eu tenho toda essa parte sempre de fundamentação teórica. Mas, enfim, aqui é um quadro síntese que eu elaborei, inspirado já em apresentações de outros leitores, nos eventos Conecta Leitores, apresentando os documentos. Foi por esses eventos que eu conheci as propostas curriculares. E aí, elaborei esse quadro. Sempre que eu faço o plano de aula, eu faço um quadro síntese da proposta como um todo, e depois as aulas
cada aula tem o seu próprio quadro, ou cada momento da aula tem o seu próprio quadro. Esse daqui é um sobre escrita criativa, então, uma sessão de escrita criativa, cada momento eu faço um quadro, porque é como se fosse uma aula dentro de cada momento, é como eu penso. Mas, enfim. Então, aqui eu coloco o nível do idioma. Quando a gente fala em português como língua de herança e práticas do português como língua de herança, dificilmente, salvo em escolas que têm currículo bicultural, salvo contextos muito específicos, a gente vai ter os grupos como esses grupos escolares que a gente está acostumado, né, que é mais ou menos homogêneo. De maneira geral, a gente vai encontrar um público bem heterogêneo. Em relação a idades, a gente pode encontrar... eu sempre trabalho com grupos de crianças entre 5 e 12 anos, 13 anos, então eu tenho uma heterogeneidade muito grande de faixa etária, e também a gente vai ter uma heterogeneidade muito grande em relação ao português, ao letramento em português dessa criança, as habilidades de compreensão oral, de expressão oral, de compreensão escrita e de expressão escrita, que são as 4 habilidades linguísticas. Então, é uma heterogeneidade muito grande, tá? Esse especificamente não é pensado para português como língua de herança, tá? É escrita criativa para estrangeiros. Mas o que eu gosto dele é porque ele está bem variado também, bem heterogêneo em relação ao domínio da língua, né? Vocês podem perceber aqui de B1 a C2, né? É bem amplo. Aí o tema, que esse tema a gente encontra, tema e subtema, a gente vai encontrar no material de português como língua de herança. Nenhum propõe que coloque o objetivo geral aqui, mas eu coloco, e eu ponho sempre dimensão sociocultural, que vem lá do documento dos parâmetros do português para os países com língua oficial espanhola, né, os hispanohablantes, e eu, particularmente, relaciono a dimensão sociocultural de um plano de aula com o objetivo geral. Né? O meu objetivo geral sempre está relacionado com a dimensão sociocultural. As outras dimensões, que é o gênero discursivo, o propósito do gênero e os recursos linguísticos, que são as habilidades linguísticas, né? Tudo isso, para mim, se relaciona a objetivos específicos, tá? Para mim, o geral sempre vai estar relacionado com dimensão sociocultural, porque é um objetivo mais amplo, um objetivo sempre mais profundo. E quando a gente pensa português como língua de herança, todas as práticas, eu acho que antes da gente ter um objetivo específico, como, por exemplo, trabalhar a oralidade, isso é um objetivo específico. Eu tenho sempre um objetivo mais amplo, que tem a ver com o estabelecimento de vínculo e relação daquele sujeito com a língua de herança, né? Então, para vocês terem ideia, um objetivo geral que tem um vínculo com uma dimensão sociocultural muito ampla é esse daqui. Esse daqui tem a ver com fruição poética e escrita, tá? É só um exemplo. Mas, como eu geralmente coloco, é aprofundar a relação do aprendente ou do estudante com a língua portuguesa por meio do estabelecimento de um vínculo afetivo e estético com a poesia, né? E daí, a partir daí, são as especificidades da aula. Então, sempre penso esses objetivos bem amplos, mesmo, que é de vínculo, que é de relação, é de afetividade para a comunicação, e depois vem os pormenores, que aí se relacionam com os objetivos específicos, e aí entra qual é o gênero discursivo que vai ser utilizado, qual que é o propósito desse gênero, e os recursos linguísticos, né? Eu sempre acrescento os insumos principais e secundários e materiais que eu vou precisar. E daí, quando eu chego na proposta da aplicação, aí sim, por exemplo, aqui está separado em momentos, mas pode estar separado em aulas. Aí sim, eu ponho um objetivo específico, que vai estar relacionado a conhecimentos específicos e habilidades linguísticas, né? Por exemplo, aqui é compreensão oral, a habilidade linguística, e os conhecimentos específicos de uma compreensão oral, que seria acompanhar uma exposição oral, refletir sobre a escrita poética, particularmente a estrutura dos poemas, na modalidade de declamação, né? Que eu estou falando de oralidade aqui, né? Então, essa foi uma forma que eu criei, que para mim faz sentido, que é como eu fiz essa leitura desses documentos e criei o meu plano de aula. Por que eu estou mostrando isso, né?
porque dá para a gente colocar de forma prática esses documentos. Os documentos, eles não estão só ali, né? A gente pode sistematizar o que está ali, mas também da nossa forma. Então, esse primeiro bloco é aquele mais de documento, mais bem específico para contexto de professor, e daí eu entro agora na parte prática, né? Então, como incentivar? Eu estou falando de sistematização, estou falando de documento, mas como? Antes de eu dar continuidade para esse segundo bloco, vocês querem fazer algum comentário? Quer participar ou quer deixar para o fim tudo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Bom, então a gente segue, tá bom? E aí, vamos na parte prática, então, né? Como que a gente incentiva a oralidade? A importância da oralidade, ela está, já como eu falei para vocês, ela é a base, embora apareça muito pouco nos documentos oficiais, ela é realmente muito importante, ela é muito negligenciada muitas vezes, então como que a gente incentiva? Então eu vou mais ou menos por uma ordem cronológica, tá? E toda essa reflexão vem da minha experiência como professora e também hoje como mãe fora do Brasil, né? Então, a gente também está falando com pais. E os professores que estão aqui também, acho que essa fala ajuda a sensibilizar algumas coisas, porque eu, quando estava na posição de professora, tem muita coisa que eu não sabia, eu não estava sensibilizada, porque eu não tinha passado por essa experiência, simplesmente, né? Então, um professor que trabalha com português, na Argentina, no Uruguai, no Peru, por exemplo, e está trabalhando com crianças brasileiras, também vai descobrindo essa realidade conforme vai trabalhando, conforme vai tendo contato com essas famílias, né? Então, eu também falo desde esse lugar como familiar. Um dos principais momentos, né, da gente incentivar a oralidade, ela vem desde a gestação, né? Então, desde que a gente está gestando uma vida, o conversar com a barriga, né? A gente fala, né? Conversar, cantar no nosso idioma, porque isso tem uma memória, né? Existem vários estudos que falam que existe uma memória, a criança quando ela nasce, o bebê quando nasce, tem uma memória dos sons, né? Da mãe, do corpo, da pessoa que gesta, né? Que pode ser pai, inclusive, né? A pessoa que gesta, dependendo a questão de gênero da pessoa, a autopercepção e os processos dela. Então, a gente tem esse momento da gestação e o momento do bebê, né? O momento do bebê de entrar em contato. Parece óbvio, né, o que eu tô falando. Claro, mas é óbvio que você vai falar no seu idioma com o bebê, né? No caso, eu que sou uma mãe brasileira, que tive uma filha argentina, tenho uma filha, né, mas pari, gestei tudo. Óbvio que você vai falar em português com ela. Não é tão óbvio assim. Meu ingresso na maternidade, por exemplo, coincidiu com a minha migração para a Argentina. Foi junto, né? Não recomendo para ninguém passar por 2 processos tão intensos ao mesmo tempo, né? Muito para uma pessoa só. Se puder separar, dá uns 2 anos de diferença em cada um, melhor. Mas a vida não é assim. E no processo de migrar, eu passei por essa questão de sentir uma necessidade de melhorar o meu espanhol e falar o tempo todo em espanhol. Meu esposo é argentino, a família dele, minha família hoje que me acolheu é argentina, e eu estava nesse contexto, buscando trabalho, tentando me insertar na sociedade, e foi um momento que eu dei um salto muito grande, do nível B2 do espanhol, eu fui para o C2. Então, eu realmente incorporei, eu realmente me identifiquei com o espanhol, eu já estudava há muito tempo, mas eu só fui me identificar com o idioma na Argentina. O sotaque argentino a variante, né, eu diria argentina, deu certo comigo. Então, eu nunca me senti eu mesma falando espanhol até que eu pisei na Argentina. Então, para mim foi muito forte, e eu só falava em espanhol. Às vezes eu falava em português e tudo, mas aí meu marido falava, né? Ele já comentava comigo, você está falando pouco com a bebê, você está falando pouco em português. E aí juntou todo esse processo de migração, com questões frustradas, a maternidade, que é muito difícil, e desafios da própria maternidade,
eu busquei ajuda com uma psicóloga parental para fazer terapia, porque eu estava com medo de estar entrando num processo de depressão, enfim, processos da vida, né? A primeira coisa que ela me falou foi: você fala em português com a sua filha? Eu falo: falo um pouco, mas eu também falo em espanhol. Ela falou: então corta. Com a sua filha, você só vai falar em português. Só em português. Não importa onde, não importa com quem. Se é direcionado com a sua filha, é no seu idioma. E aí ela me explicou isso, que eu falei assim: será que é porque ela está querendo já sensibilizar, né, esse trabalho de sensibilizar a minha filha para o português? E não. Tinha a ver com a minha saúde emocional e mental. Existe um projeto muito bacana que leva essa proposta como bandeira, que é da Itália, que chama Rede Colo, que é para mães fora do Brasil. E uma das... é um grupo de psicólogas que dá apoio emocional para essas mães, né? E é específico, mães, vem todo desse processo, né? Mas a gente sempre pensa essas formações de família mais plurais. E uma das coisas que elas falam é a importância de se falar o próprio idioma e incentivar a língua de herança na sua casa para saúde mental e emocional materna. Então, aí eu coloco gênero, né? Porque esse gênero ele é muito importante, né? O mulher, né? Ser mulher fora do seu país, mãe. Mulher, imigrante, mãe, é uma tríade extremamente desafiadora, né? Então, as questões emocionais, elas complicam mesmo. Então, é tão forte a questão da língua de herança que ela não diz respeito só à criança. Ela diz respeito a quem é a pessoa que está presenteando como herança essa língua, né? Então, sempre que a gente pensa nas crianças, pensar também nas famílias. Essas famílias estão tendo possibilidade de falar o próprio idioma. Se a mulher, principalmente, cuidado se é uma mulher. Ela está tendo possibilidade de falar o próprio idioma. É muito comum que as mulheres sejam oprimidas no seu idioma para caber naquela sociedade, para conseguir um emprego. A cobrança sobre a mulher na sociedade é sempre muito maior do que o do homem. O homem que fala o idioma do local com um pouco de sotaque, um portunhol ali, é quase charmoso. A mulher não é tão capaz. E nas comunidades, quando a gente conversa com as mulheres, muitas começam a falar em português. Eu sempre começo falando em português. 2, 3 palavras já mudam para o espanhol. Porque isso é parte desse processo de adaptação quase opressora da imigração. Isso é de todos os países. Então, sempre que a gente pensa na criança, pensa também principalmente na mãe dessa criança, se essa é a mãe que vai ter o português como língua de herança, de acolher ela também e dar esses espaços de fala, tá? Parece que é óbvio, mas não é. Então, sempre essa conversa com a criança, e aí, qual é o tipo de conversa? Uma das possibilidades, a gente tem que lembrar que a língua é a afetividade. Se eu tenho uma língua que eu só levo bronca naquela língua, só sou chamado a atenção, é tudo na negativa, é tudo com fala ríspida, porque é no momento do castigo e coisas assim, você vai criando uma relação, uma memória afetiva da criança com essa língua negativa. Então, qual é a disposição dessa criança de falar o idioma, que é o idioma que ele sempre está recebendo a negativa, né? Como existem muitas famílias que, estou falando uma língua ali da família, de circulação, que pode ser, vamos pensar esse contexto espanhol, né? Só para a gente pôr uma língua, podia ser outra, mas na hora da bronca vai para o português. Então, tem essa questão da afetividade também. Língua, ela é afetividade. Quando uma pessoa tem Alzheimer, e é uma pessoa que era imigrante ou que os pais falavam outro idioma, é muito comum os idosos cantarem no idioma materno ou no idioma de herança. O meu avô, ele teve Alzheimer, ele é brasileiro, e ele cantava em espanhol, porque os pais dele eram espanhóis. Então, a gente percebe
essa afetividade, a memória afetiva, ela vai aparecer nesses momentos. Então, assim, sempre lembra da criança ou do idoso, o que vai aparecer? Ou nos momentos mais difíceis, né? Eu pari em português e meu esposo traduzia. Existem momentos que a gente vai para o nosso idioma. Por quê? Porque a afetividade é o que nos constitui, é muito maior. Então, uma das possibilidades da gente pensar o como incentivar é como a gente fala também com a criança. Então, é falar o tempo todo o nosso idioma com a criança, mas como a gente vai falar? E aí é uma proposta muito bacana que eu conheci quando eu estava em Barcelona, com o projeto Brasileirinhos, que eles fazem, que é a comunicação afirmativa com as crianças, que é a psicologia afirmativa. Não é não falar o não para a criança, mas pensar em como falar com aquela criança para dar opções para ela, para deixar que ela seja partícipe de alguma decisão. Vou para exemplos muito bobinhos assim, né? Por exemplo, tá fazendo frio e a criança tem que colocar uma blusa de frio. E você está falando lá no seu idioma com a criança, tentando convencer, vamos pôr a blusa de frio, tá frio, tá em Bariloche, tá nevando, não dá para sair sem o casaco. Uma das práticas da comunicação, essa afirmativa, e ela é afirmativa não necessariamente de que eu não uso não, mas afirmativa no sentido de ser assertiva, né? Ao invés da gente falar assim, vamos colocar a blusa de frio, e aí ouvir o não de resposta, né? Não! E fica aquela briga, e ser a língua do conflito, porque existem as idades do conflito, e dentro de casa vai ser uma língua de conflito, de vamos testar os limites, vamos ver se eu rompo essa barreira, vamos ver até onde que vai essa negociação, ser de outra forma. Então, dá as opções, isso tem a ver com o método Montessori, né, aí a pedagogia está inspirado nisso também, que bom, a gente está indo lá fora e está nevando, você quer ir com o casaco vermelho ou o casaco azul? E aí a criança escolhe, eu prefiro ir com o casaco vermelho. Aí a gente fala, nossa, mas faz diferença isso? Faz muita diferença em termos do incentivo à oralidade. Primeiro que você está tirando a língua do lugar de conflito o tempo todo, e gritaria, e não, eu não quero, e se joga no chão e vira uma birra. Você tira a resposta do não, que é monossilábico, não, e você vai para uma resposta mais longa, pensando em termos linguísticos. Eu prefiro o casaco azul. Ou eu quero esse, mas eu mudo a forma da articulação. Então, algo que parece tão simples, nossa, tão ingênuo, mas né, faz diferença, faz muita diferença quando a gente pensa na habilidade linguística de compreensão oral e expressão oral. Isso vai fazer muita diferença, tá? E aí entra a comunicação não violenta também, que é outro eixo muito importante. Existe o estudo de comunicação não violenta, tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta, e aí tem 2 pontos, deixa eu ver aqui. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Eu gosto muito desse livro, porque eu acho que ele traz muitas técnicas interessantes e que servem para esses contextos, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma que eu uso nas rodas de leitura, que é assim, eu sempre deixo à vontade as crianças para falarem o idioma que elas se sentem mais confortáveis, né? Numa roda de leitura em português, eu nunca vou exigir que a criança fale em português, porque quando a gente está num contexto plurilingüe, né, plurilinguístico, uma criança bilíngue, ela pode ter uma boa compreensão oral, mas ela escolhe, não sente a vontade, ela não fala um dos idiomas. Isso acontece muito na comunidade italiana, muito forte na comunidade italiana. No Peru, conheci algumas famílias, na Argentina foi menos, eu vi as crianças transitar muito bem ali, do português do espanhol, eles iam, e no Peru eu vi já uma preferência pelo espanhol, e quando a gente vai para a Itália, nossa, a preferência pelo italiano é fortíssima. É difícil você ouvir eles falando em português, embora eles compreendam tudo, né? Então, eu uso a técnica da comunicação não violenta
para mediação de leitura. Por isso que eu estava falando também, ter o parâmetro lá que fala da literatura é muito válido, mas ele não está falando em mediação de leitura. E quando a gente está falando em incentivo de oralidade, eu preciso falar em mediação, né? E não no produto livro. Isso vale para qualquer situação, tá? Eu tenho aqui um plano meu, que é um plano de uma roda, né? Tudo eu faço os planos de aula, enfim, né? A louca dos planos de aula, acho que pela formação em pedagogia. Deixa eu ver aqui, esse daqui está adaptado porque ele era para o inglês, uma roda que eu fiz em inglês, era um contexto muito específico, mas ele serve, eu já até mudei algumas palavras aqui. Deixa eu ver para compartilhar com vocês, que às vezes quando a gente lê, fixa melhor, né? Aqui. Eu vou compartilhar um Word, e é o último que eu compartilho, mas eu acho que é para as famílias também verem como que é o que eu falo que é uma técnica em 3 passos, mas que é totalmente inspirada na comunicação não violenta, tá? Não fui eu que criei, não. Não quero levar o prêmio por algo que não é meu. Vocês estão vendo esse Word que eu compartilhei? Não. Ainda não. Tá bom, vocês me falam. É que ele fala que, teoricamente, já dava para ver. Tá indo. Agora eu tô vendo aqui que tá indo. Agora sim. Oi. Agora sim, né? Beleza. Então, aqui, ó, é uma técnica em 3 passos que eu uso muito. Aqui. Aqui não é materno, só para a gente não se confundir. Vamos colocar o espanhol só para ter como parâmetro, né? Então, para toda a participação no idioma espanhol, né, que seria o do local, eu prevejo uma técnica para incentivar o uso do idioma de herança, que é o português pelo grupo, né? A técnica ela é de 3 passos. A primeira delas é o acolhimento. Então, assim, eu estou o tempo todo falando em português. No caso de uma roda de leitura, eu estou falando sobre o livro. A gente está lendo sobre o livro, está conversando sobre o livro. Mas isso vale para qualquer situação. Então, o familiar ou docente está falando em português, né? Para toda participação da criança que vem no outro idioma, né? Vamos pensar no caso do espanhol. O que eu costumo fazer é acolher essa participação no espanhol, nesse idioma diferente do português, pensando num grupo, né, com o mesmo respeito e entusiasmo que eu receberia uma participação em português, que é o idioma que a gente está, que é o objetivo do encontro, por exemplo. Se é na relação familiar aqui, 1 e 1, pensar em acolher esse comentário com o mesmo respeito que você acolheria se fosse no seu idioma, enfim, né. E aí a fase seguinte... Teve uma época que eu fazia nas rodas de leitura, era assim, uma criança falava em espanhol, e o que eu fazia era traduzir o que a pessoa falava para o grupo, sabe? Só para deixar registrado o português. E aí depois eu lembrei da comunicação não violenta, eu falei, não, peraí, não tem que traduzir, porque as outras crianças entenderam o que falou, porque também falam em espanhol, então não preciso traduzir. Mas como que nessa mediação eu incentivo o português? Então, eu acolho o comentário da criança em espanhol, e aí eu faço essa técnica da comunicação não violenta, que é checar o que eu entendi com a criança, ver se eu entendi corretamente o que ela quis me dizer. Essa é uma técnica da comunicação violenta que não violenta, que é da escuta empática. Então, a pessoa, ela faz um comentário, e em vez de você, em seguida, fazer um comentário em cima do comentário da pessoa, ou falar da sua experiência... eu também passei por isso igual. Não, você faz uma paráfrase do que a pessoa falou, como se fosse uma síntese, né? Para confirmar se você entendeu bem o que a pessoa falou. Isso é válido para o mesmo idioma, inclusive, é que eu transfiro para a situação plurilinguística, tá? Então, a criança faz um comentário e eu falo, deixa eu ver, daí eu falo em português. Deixa eu verificar se eu entendi bem o que você disse. Então, você disse que... E eu não repito ou eu não traduzo o que a criança diz. Eu coloco de uma outra forma o que ela disse, né? Seria uma paráfrase, só que em português. Não é uma tradução.
e tenta ser mais sintética. E daí a criança vai confirmar se sim ou não, e aí ela pode até ajustar o que ela quis. Nessa fase de ajuste da criança, às vezes ela já vai para o português, porque ela ouviu da outra pessoa o que ela estava dizendo no outro idioma, só que em português. Então ela viu uma possibilidade. Como que eu poderia ter falado isso em português, sem ser uma tradução? Porque a tradução, ela tem um sentido nesses contextos de corretivo, sabe? Como, não, eu estou te corrigindo, você tinha que ter falado em português. Dessa outra forma, se eu faço uma síntese, tentando entender o que a pessoa me disse, ou confirmando, só para confirmar se a gente está na mesma página, tem a oportunidade de ver uma possibilidade de formular aquele pensamento, aquele sentimento, aquela sensação e emoção que foi expressado no idioma português. E isso serve também em alguns momentos de sistematização que eu faço, inclusive quando a criança vem com um comentário em português. Se a criança comenta em português, muitas vezes eu faço o mesmo exercício para não ficar marcado que eu só estou fazendo isso quando a criança não fala português, né? Então, eu posso receber em português mesmo. Eu faço o mesmo exercício fazendo essa paráfrase com uma outra formulação. Por quê? Porque daí a criança ela vai ver, mesmo ela usando o português, ela pode ter usado corretamente, assim, perfeito a estrutura, até na norma culta, se você quiser, né? Ela pode ter falado. Mas ao parafrasear, repetir o que ela disse, usando outras palavras, usando uma outra estrutura, ela tem acesso a uma outra forma de dizer a mesma coisa. Isso amplia a possibilidade do dizer da criança, né? Por isso que eu faço essa de três passos: acolher, parafrasear e fazer a síntese final, fazer uma síntese em português que tem a ver com a comunicação não violenta e formas, em termos de objetivos linguísticos mesmo, né? O que eu quero fazer para ampliar a possibilidade da criança? Isso serve para a criança que está entre línguas também, que é aquela criança ou adolescente que começa falando um idioma, vai para o outro e depois volta para aquele outro idioma, né? O entre línguas, para as famílias saberem, é a coisa mais normal do mundo, não é um problema, toda pessoa, inclusive em processo de migração, adulto, passa pelo entre línguas, e o entre línguas pode durar anos, dependendo do idioma, e não a criança não fica no entre línguas porque o espanhol é muito parecido com o português, e aí é fácil misturar, é qualquer idioma. Eu tenho uma amiga que ela está na Alemanha, já faz 6 anos, e o filho mais novo dela foi para a Alemanha com 2 anos de idade. Ele ficou entre línguas dos 2 anos aos 6 anos. Ele ficou 4 anos entre línguas, e ele não via diferença entre o português e o alemão. São línguas muito distantes. E ele começava, ele falava em português, ele ia para o alemão, do alemão ele ia para o português, e ela não entendia alemão. Ela falava, menina, como era difícil a relação, porque eu não entendia tudo que ele falava. Então, o entre línguas, ele faz parte desse processo de aquisição do universo bilíngue, né? Então, ele é normal, ele vai passar. Então, o que eu sempre falo no processo do entre línguas é não se preocupa muito, vamos tentar essas técnicas de acolhimento, de paráfrase, de síntese, para ir mostrando possibilidades no idioma de herança, né? Porque o do local cabe à escola, né? Esse é o meu posicionamento. Pai e mãe brasileiro não tem que ensinar espanhol para o seu filho, não tem que ensinar alemão, italiano para o seu filho, isso faz parte do meio e da escola, eles vão aprender com a escola. Em casa é o de herança, né? Na minha casa são os dois, porque um fala espanhol, outro fala português, então são os dois. E outra questão são as múltiplas linguagens. Quando a gente tem vários idiomas em funcionamento na nossa mente, é muito comum que a gente vá para a mímica, vai para o gesto, e às vezes dá aquela angústia, falando, nossa, não tem vocabulário suficiente, está faltando, mas o gesticular é parte da nossa linguagem. E aí, uma das coisas que eu quero que a gente pense, vamos voltar lá no documento oficial da BNCC, eu lembro que eu falei que a oralidade ela só vai aparecer como nome oralidade no fundamental. Mas na educação infantil, eu prometi que eu ia falar como aparecia na educação infantil, aparece as
múltiplas linguagens, múltiplas expressões das crianças, que na BNCC ele concentra só lá na educação infantil, como se a gente tivesse direito a se expressar com múltiplas linguagens apenas até os 5 anos de idade, e que depois não mais, não é válido, né? O que são as múltiplas linguagens que acompanham o ser humano ao longo de toda a sua vida? É que nós nos comunicamos não só pela língua, nós nos comunicamos pelos gestos, expressões faciais, com as nossas mãos, com o nosso corpo, e múltiplas linguagens aí vem de uma pedagogia italiana que é as 100 linguagens das crianças, que é dar a oportunidade da criança se expressar de diversas formas. Isso não está pensado para contexto plurilingüe, tá? Está pensado só para uma língua mesmo, e já tem essa consideração. Crianças se expressam em 100 linguagens distintas. O que é isso? Uma criança que às vezes, e aí vale para o adolescente também, numa cobrança de prova, estou indo para o universo escolar porque é mais fácil pensar nisso, porque ele costuma ser mais rigoroso, tá? Mas vale para casa, vale para tudo, né? Vamos pensar num dia de prova em que a criança tem que escrever, tem lá a prova escrita, é aquela prova igual para todo mundo. E a criança não se deu bem, não conseguiu se expressar, se comunicar da forma como precisava para tirar uma nota razoável, certo? Bom, uma escola que tem uma visão pedagógica mais ampla, mais humana, não vai considerar só uma avaliação. São múltiplas avaliações para abarcar as múltiplas linguagens. Então, eu tenho uma prova escrita, mas eu também posso ter um seminário. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui deu um pico de internet. Sim, então. Tá. Tem o seminário, uma apresentação oral, então a criança que às vezes não foi tão bem na prova escrita, apresentando, falando, ela vai bem, e aí tem as outras que são ainda mais abertas, que permitem a expressão pela dança, a expressão pela música, a expressão pelo desenho, de diversas formas. E tudo isso é válido, tudo isso é considerado. Isso num contexto que eu estou falando de uma única língua, tá? Não estou falando de plurilinguismo. Então, isso é uma pedagogia do ser humano, pensada para o ser humano de uma maneira muito humanizada. Quando a gente pensa nesse contexto de uma criança bilíngue, por exemplo, acolher, inclusive incentivar essas múltiplas expressões. Então, a criança, ela está falando português, vai atravessar o outro idioma do local. A gente vai colocar que é o espanhol por conta da iniciativa que a gente está aqui, né, que é do Uruguai, da Argentina e do Peru. Atravessa, tudo bem, vamos usar essas técnicas dos 3 passos da comunicação não violenta para dar mais ferramentas para voltar para o português. Não faltou, a criança começa a gesticular, ela vai fazendo mímica, tá tudo certo, faz junto. Só que quando você faz junto, você nomeia para ela. Então, a criança, ela pode ir falando, né, contando um dia dela, e isso é muito normal, é da criança, né, eu estava no parque de diversões e o carrinho fez uau, né, e faz as onomatopeias e faz os movimentos, e aí você depois pode, nesse movimento de sintetizar, falar, nossa, então ela foi bem no alto, fez uma curva lá em cima e depois desceu. Você colocar em palavras para ela, mas não reprimir essas expressões. Por que não reprimir? Porque é a relação que ela vai criando, a confiança que ela vai criando com o interlocutor dela, mas também com aquela língua, e se apropriando, né? É um processo longo, ele é lento, mas eu acho que com o que eu comentei aqui um pouco com vocês, dá para a gente ir para um caminho de respeito, principalmente, à criança, né? E o respeito, ele é essa base dessa afetividade para criar um bom vínculo com essa língua, e aí sim vem até esse desejo de se comunicar com essa língua, porque eu já tenho uma boa relação, eu já estou construindo uma boa memória com esse lugar. Por último, o que eu queria falar, as cantigas são os rapidinhos. Cantigas populares são muito sucesso para a gente, porque são jogos, tudo que vai para a ludicidade, tudo que vai para o jogo ajuda,
né? O jogo, ele tem essa questão da afetividade, mas tudo que a gente aprende brincando, a gente aprende mais rápido. Existem um estudo, por exemplo, que fala que para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa de pelo menos 400 repetições. Salvo se você estiver brincando. Se você brincar, precisa só de 12, né? Então, o brincar com a criança em português. Vou dar um exemplo da idealizadora do Mala de Herança lá da Alemanha, a Andrea. Um dia a gente estava no encontro e ela falou que ela deu para os filhos dela, e nem é um jogo que é um jogo que tem que ser brincado em português, tá? Poderia ser, mas não é. Não tinha canção naquele jogo, nada. Era um boneco do He-Man. Ela deu um boneco para o He-Man, para o neto dela. E ela e o esposo dela, o avô, né, ficaram brincando com o boneco do He-Man com o neto. Quando a família voltou para a Alemanha, era uma época que ela ainda não vivia, né, na Alemanha, ela foi depois para acompanhar a família dela, ela falou que o filho dela disse: você não acredita. Ele pega o He-Man, o filho dela devia ter uns 8 anos, o neto dela tinha uns 8 anos de idade. Ele pega o He-Man e ele brinca em português com o He-Man. Então ele tá brincando em alemão, mas quando ele pegava o He-Man, ele brincava em português. Por quê? Porque era o jogo que ele conheceu com os avós falando em português. Então ele carregou. Isso que é um jogo que não envolve canção, não envolve sonoridade, ritmo. Se eu acrescento a esse jogo sonoridade e ritmo, aí então a brincadeira vai. Não vou trazer exemplos das brincadeiras, porque, inclusive, para que é um exercício de memória, né? Para as famílias. Todas as brincadeiras que vocês faziam, pulando corda, qual canção que vocês cantavam? No esconde-esconde, qual que é a canção que vocês cantavam? Vai brincando com a criança. E na variante, na modalidade que você aprendeu. Por exemplo, se eu pego as cantigas populares, tem uma da abóbora faz melão, né? Sou péssima, tá? Para cantar. Minha filha ama, então tá tudo certo. Só ela que ama, né? Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, Maria. Eu conheço assim. Tem gente que conhece. Faz docinha, faz doce todo dia. Tem outros que conhecem. Faz doce de maracujá. Depende da região. Essa brincadeira muda. Então, o que eu coloco... mas eu não lembro das brincadeiras das cantigas populares. Procura na internet, procura no YouTube, ouve para lembrar, mas canta do jeito que você cantava. Não canta da forma como você ouviu. Não coloca o vídeo no YouTube, não coloca a cantiga no YouTube para criança. Isso não serve. Porque essas cantigas, elas são a relação afetiva, é com o outro. Então, por exemplo, a minha filha, eu tenho uma playlist no meu celular que chama Playlist da Bebê, né? Todas as músicas são em espanhol, todas. E um dia, minha mãe viu, ela falou assim, mas cadê a playlist brasileira? Ela ficou toda sentida. Eu falei, mãe, a playlist brasileira não precisa, porque eu que canto para ela. São as músicas que você cantava para mim, são as músicas que eu cantava na escola, são as músicas que eu gosto, eu canto para ela. A playlist do espanhol eu fiz porque eu quis aprender, são músicas que eu gosto em espanhol e eu quis aprender. E para eu aprender, eu, Mariana, preciso da playlist, não é a minha filha. Hoje eu sei cantar quase todas, então eu já canto em espanhol para ela. Ela tem 2 músicas de ninar, uma do Caetano Veloso, eu começo com o Caetano Veloso, que é o Canto de um Povo de um Lugar Só, e a segunda, quando ela começa a pegar mais no sono, é a argentina, que é Rie Chinito, do Perotatingó. Esse é o nível de constituição que eu tenho com esse idioma. Então, minha filha tem 2 canções de ninar, e as 2 são extremamente importantes para mim. Só que uma... eu precisei do vídeo no YouTube lá, eu precisei do Spotify para eu aprender, porque não é o meu idioma. Então, esse recurso foi meu, para mim, não para ela. Para ela, o válido sou eu cantando. Então, busquem as músicas, só que não coloque o vídeo lá, ou o Spotify cantando infinitamente para a criança. Isso não vai ter sentido. Ouça para lembrar, e cante você junto, brinque você junto. E na sua variante, entra a questão do preconceito linguístico também, tá?
Existem variantes que são menos valorizadas do que outras. Não altere. Inclusive a questão do abecedário. Existem pessoas que conheceram o abecedário em português de uma maneira, declamando o abecedário, e existem pessoas que conheceram de outra. No Nordeste, no Norte, existe a declamação do abecedário de outra forma. Se você é família, você não tem que escolarizar o seu filho. Então, o alfabeto, ele vai conhecer o alfabeto que você conheceu. Então, se você conheceu o alfabeto, que é ne, me, le, é o ne, me, le que seu filho vai conhecer. Não é o L, M, N. Entende? Então, porque é língua de afetividade, é língua de herança, é a língua que você está dando de herança para o seu filho. Então, ela tem que atravessar por você, tá? Então, as cantigas, a cantiga que você conheceu do jeito que você conheceu cantar, o alfabeto é o alfabeto do jeito que você declama, os números é do jeito que você fala, o E pode ser o E, tá? É o seu jeito. E se está numa escola, que é uma escola que tem 2 currículos, bom, então aí cabe esse processo de escolarização da escola, e aí talvez na escola vai conhecer outro alfabeto, outra forma de pronunciar o número, mas na sua casa vai continuar sendo essa, tá? E eu acho que é isso. São os jogos, comunicação não violenta, e a última dica de todas, que aí vem com a questão dos adolescentes, que muitos começam a ficar com vergonha de falar o idioma dos pais, né? Já ouvi muito isso. Continuar falando e continuar falando em público, e mostrar as questões políticas também, de mostrar a resistência de estar em um lugar. Ser imigrante em um lugar é ser a resistência desse lugar. Nós, migrantes, em qualquer lugar do mundo, nós temos que marcar nosso lugar, porque nós temos alguns direitos que são fundamentais, que são negados para nós, em qualquer lugar, em qualquer legislação. Nós não podemos votar para presidente no país em que residimos. Nós não temos, muitas vezes, representantes em Senado, Câmara, que represente a nossa comunidade. Então, a nossa forma de resistir e mostrar que estamos é também falar o nosso idioma em público, na rua, com os nossos. Às vezes, por uma questão de segurança, alguns não falam, e aí eu entendo. Né? Se é uma questão de risco, segurança, não fale. Nunca vou falar se está correndo risco. Não fale, não fale. A gente sabe que existem preconceitos. Mas se não é um risco à vida imediato, use como forma de resistência. E marque essa questão política para a sua criança, para o seu adolescente, isso. Essa é uma questão que eu sempre prestei muita atenção, né? Na Catalunha, é algo que é na região da Espanha, onde eu estou, né? E já estive 1 ano antes. A representação no parlamento é muito forte de mulheres, e todo mundo fala com muito orgulho, nossa, tem uma representação feminina muito, muito grande, muito boa, de catalãs. Eu não vejo uma representante da comunidade árabe, sendo que quando eu vou na rua, eu só ouço árabe na rua, e eu não tenho nenhuma representante. Então, hoje, nós não temos esse acesso. Quem pode ter são essa criança e esse adolescente que vai crescer, porque ele tem a nacionalidade, e ele pode ocupar esse lugar político no futuro. E aí pode trazer essas demandas de uma comunidade que hoje não tem uma representação política, tá? Então, como já são mais velhos, eles podem entender, falar das questões políticas da língua também junto com eles, e insistir e conversar. Mas e aí adolescente, com criança isso funciona bem, mas com adolescente mais ainda, infinitamente, o que vai ajudar a incentivar o português com essa criança é visitar a família no Brasil. Se existe a condição econômica de voltar nas férias para o Brasil, façam, porque a criança e o adolescente é um antes da viagem de férias para a família no Brasil e outra quando volta, tá? Esse é um caso que eu vi, inclusive, de internet, não é nenhuma menina que eu conheço. Ela vive na Inglaterra e vive desde muito pequenininha, e ela entende português, mas ela falava só inglês. Como que eu sei isso? Superexposição da criança em Reels e redes sociais, tá? Quer a gente concorde ou não, é uma realidade. E aí eu sempre observava isso, que ela falava uma palavra em português e ela já ia
para o inglês, porque ela se identificava dessa forma. E as poucas vezes que ela falava em português, além de ser muito pouco, não sei se com vocês alguém já reparou isso, era uma fala mais infantilizada. Não era uma voz e uma colocação de fala que ela tinha no inglês e correspondente à idade dela, uma menina de 13 anos. Uma menina de 13 anos no Brasil não falava daquela forma, ela soava como uma menina de 6 anos, com uma voz mais infantilizada, mais aguda, tinha uma questão mais infantil ali. Isso é comum. A língua de herança, a criança e o adolescente tem uma tendência a falar uma forma um pouco mais infantilizada, porque é o idioma que fala com a família, com os pais. Então tem essa relação, né? Sou filho, né? Essa coisa mais manhosa. E aí essa menina foi para o Brasil. Eles demoraram muito para ir para o Brasil, estava no processo de legalização. Sei de toda essa fofocaiada, gente, porque eu acompanho eles no Instagram, tá? Então, assim, não é que são meus amigos, mas eu acho que é um caso bem interessante de contar. Eles ficaram tipo, uns 5, 6 anos sem poder voltar para o Brasil por uma questão legal da permissão deles lá no país, esses processos, né, que se passam. E aí, quando eles conseguiram, eles voltaram para o Brasil. E aí, eles viajaram, tudo. Daí, quando voltaram, eles voltaram a gravar os vídeos, tal, essas coisas. Ela estava falando um monte português. Falava muito português. Muito, muito. Eu falava, gente, o que aconteceu? Agora ela está falando português. Aquela fala infantilizada foi embora. E aí veio a fala dela, a voz que a gente conhecia, lógico que é diferente, as pessoas soam diferentes em idiomas distintos, mas não é tão discrepante como era. Então mudou muito. Por quê? Porque a vivência no local ajuda. Então, se é família brasileira, em algum momento vai visitar de novo os avós, os familiares, os primos. Esse é o grande incentivo. Então, sempre separar o momento das férias para tentar voltar para o Brasil. Eu sei que tem uma questão financeira ligada a isso, nem sempre é possível, mas o contato com a família que ficou no local faz a grande diferença. Então, isso também é para tirar um pouco a angústia de vocês, né? Às vezes a gente fica muito angustiada como família. O processo de aquisição da língua materna, segunda língua, língua de herança, é um processo de uma vida inteira. Então, a gente também não precisa se angustiar que aos 5 anos de idade, a criança não está falando tanto português assim. Calma, tem tempo. Como que a gente resolve isso? Aos poucos e pensando na relação da criança com essa língua, e não na língua como um produto. Pensar a língua como relação. E aí, a minha fala hoje foi tentar dar dicas de se relacionar com a língua e com a criança. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Era isso. Deixo sim meu contato por e-mail, Luciana. Vou pôr aqui, ó, na mensagem. Se eu escrever aqui, vai para todo mundo, meninas, ou vai só para vocês? Vai para para todo mundo. Para todo mundo. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu escrevi certo. marianamoralesdasilva@gmail.com. Foi. Aqui está. Vocês podem me escrever pelo e-mail, enfim, que eu estou à disposição. E agora, se quiserem conversar, eu espero ter cumprido, assim, né, a expectativa das meninas, da Marcela, da Rafaela, da Camila. Demais, Mariana. Acho que foi uma fala muito completa, né? Porque você falou, primeiro mostrou os documentos mais voltados, né, para os professores, e depois, né, essa fala final, assim, foi. Eu estou anotando aqui, fazendo várias anotações que me pareceu que foi muito interessante, assim, saber as estratégias, né, que você vem utilizando, né, a gente que, né, eu não sou mãe, mas como professora, eu me vi também nesse local, né, de como lidar com as crianças, de como incentivar esse adolescente que tem essa resistência. Então, achei que vai ajudar demais, assim, foi uma coisa muito prática mesmo para a gente conseguir colocar no dia a dia e nas nossas aulas também.
Foi muito, Ai, muito que bom. Ah, e falando do adolescente, eu esqueci só de uma dica dos adolescentes, que eu acho que é um sucesso tremendo. Slam poético. Até vou escrever aqui, porque né, ninguém tem obrigação de saber inglês. A gente tem, e para vocês, slam. Slam é uma prática que vem dos repentistas, né? A gente pode pensar nos repentistas, ela é mundialmente conhecida, é do britânico, enfim, mas a gente tem essa tradição no Brasil, lá da época dos repentistas, que é como surgiu o cordel, né, no Nordeste, então essas disputas, esses duelos por poesia, e são de improvisações, é muito interessante. O slam é isso. Às vezes o slam ele pode ser um duelo, às vezes ele pode ser um monólogo. Com os adolescentes, ele faz muito sucesso, porque ele é oralidade pura, porque ele é isso, ele é essa improvisação, ele é oralidade, e nós temos grandes referências que passaram esse slam por escrito, porque é poesia, né? Inclusive, a ganhadora do livro do ano, do Prêmio Jabuti do ano passado, é a Luísa Romão, ela é poeta de slam, né? Não sei se é acho que é isso, né? Poeta de slam, que deveria se falar. E ela ganhou o prêmio, ela tem 30 anos, ela é super jovem, a Luísa Romão. Eu já conheci ela antes, ela é filha de uma professora minha, da Lucília Abraão e Souza. Então, já conheci ela desde que ela começou a escrever. E ela começou antes, não em termos de escrita, lógico, porque ela decorava os poemas dela e aí ela ia para as práticas de slam, não era completamente improvisado, alguns sim, outros não. Mas ela começou pelo slam, e depois ela foi para as poesias e publicação de livros. E recentemente ela esteve na Argentina, ela estava em Buenos Aires, porque a editora Mandacaru traduziu o livro Nadine dela, que não é o livro que ela ganhou esse prêmio, Também Guardamos Pedras aqui, se eu não estou equivocada. E eles traduziram esse Nadine porque ela se inspirou numa peça de uma dramaturga argentina, que é uma peça que ela interpretou, porque ela é atriz também. Então, o slam é muito bacana, porque ele tem uma questão política muito forte, isso para os adolescentes é bacana, por exemplo, a temática da Luísa Romão é o feminismo, são as mulheres, é feminicídio, sabe? Então, são temas que tocam muito na adolescência. Tem a Bia Ferreira também, ela é música, faz vários concertos, e ela é do slam, esse tipo de poesia também. Então, nesse caso, eu apresentaria esse pessoal para os adolescentes, porque é pura oralidade, né? Tem o discurso da escrita, que está como sustentação, mas toda a apresentação, toda a encenação, porque é cênico, inclusive, né? É na oralidade, eu acho que poderia contribuir com os adolescentes. É que eu sempre penso mais nas crianças pela formação pedagógica minha, né? Mariana, eu gostaria de agradecer a sua fala, como a Marcela já adiantou para a gente aqui, né? Fazer essa divisão, tratar também dos documentos foi fundamental. Agora, você falando do slam, tem sido utilizado muito nas redes educacionais brasileiras, na educação básica, como estratégia, né? Fui professora por muito tempo também na educação básica e mais recentemente acompanho a gestão educacional. Então, é uma coisa que eu tenho visto como uma realidade nas escolas, é algo que, de fato, chama a atenção dos alunos. E o que foi muito interessante para a gente, nessa forma que você apresentou, né, de organizar suas aulas, e eu peço licença aqui para poder falar, é que dá uma alegria para a gente se identificar, né? A gente vê que a gente está no caminho certo quando a gente percebe que uma pessoa tem feito, basicamente, traçado os mesmos caminhos que a gente tem traçado, né? Para o ano que vem, nós já tínhamos um encontro previsto para poder apresentar materiais. E essa forma que você estrutura as aulas, né? Nós temos desenvolvido unidades didáticas para o ensino de português como língua de herança, estruturadas dessa forma como você apresenta, né? Vou pedir licença aqui só para poder mostrar, porque eu achei muito, assim, adequado ao que a gente tem feito. É uma forma de estruturar também que parte dos documentos,
que você apresenta, né, que são os que nós utilizamos na rede do Itamaraty, e que também propõe essa interseção com os outros documentos. Então, apresento para vocês aqui, não sei se já está projetado. Está. Essa foi uma primeira unidade que foi elaborada no ano passado com a temática da capoeira. Então, a ideia é que venha uma pequena apresentação de como utilizar essa unidade, aqui ela se propõe, né? E aqui a gente tem a utilização dos materiais que foram desenvolvidos pelo Itamaraty, né, para suas redes no exterior, mas que estão aí de livre acesso para todas as pessoas. Então, a ideia é fazer unidades, essa aqui foi pensada para o nível A1, então tem muita exploração de vocabulário, né, trabalho com manualidades, então é uma aulinha sobre capoeira, uma das atividades é a produção do cachixi, e são unidades assim que trabalham também com música, por ser um nível muito elementar, trabalhar com números, né? E também a projeção de obras brasileiras para essas crianças, né? Como você disse que conhece o contexto do Peru, essa unidade em específica foi feita para esse contexto, e a gente tem, assim, níveis de adiantamento no português muito variados, né? Então, tem atividades previstas para uns níveis mais elementares de contato com a língua, mas também para estudantes mais adiantados no português e que sejam também maiores em idade, né? Mas o que mais chamou a atenção é que a gente tem feito basicamente a mesma organização, é coisa de professor, né? Exato. Assim, a gente não sabia que você tinha essa organização, mas a gente tem feito o planejamento da aula a partir do quadro, com as propostas, já tentando adiantar o que é que a gente vai desenvolver. Quem está envolvido no desenvolvimento dessas unidades somos nós três, Marcela, Camila e eu. Então, nós teremos até o final de dezembro 7 unidades prontas, mas a ideia é que a gente consiga elaborar também 3 unidades para cada nível. Né? Então, assim, pensando no A1, no A2, né? Então, a gente tem feito com temáticas diferentes, com algumas possibilidades, né, de exploração. E a hora que você falou das roupas, quando está frio, de vestir o casaco, né? A gente explora muito vocabulário, principalmente nas partes mais iniciais. Né? Eu vou parar a apresentação aqui, porque a gente só queria mostrar e agradecer, porque essa sua fala foi muito esclarecedora, né? Eu mostrei as unidades que eu tenho desenvolvido, mas Marcela e Camila também já têm unidades desenvolvidas no mesmo modelo, né, com muita imagem, e esse material vai ser disponibilizado gratuitamente no próximo ano. Que bacana. Para pais, para professores, para que não só pessoas vinculadas à rede de ensino do Itamaraty, mas os professorados na Argentina, as associações que utilizam esses materiais que podem utilizar também na Europa, né? Pensando nos níveis de adiantamento, no que dizem as propostas, e em formas de alguma maneira, trabalhar esses aspectos culturais no Brasil, né, e rememorar essas vivências dos pais, que muitas vezes se transformam em novas memórias com os filhos. Então, gostaria de te agradecer muito por isso. Assim, Ai, que bacana, Rafaela. Eu fiquei super contente de ver o trabalho de vocês. E a gente tem feito aí, se reunido, né, meninas, Camila e Marcelo, temos feito reuniões para poder entregar um material que seja útil para famílias, para professores. Eu sei que um material que não é focado em um público específico, né, que pode ser utilizado por muitas pessoas, tem essas dificuldades. Por isso, a gente tem, inclusive, feito cada página como uma atividade inteira, para que possa ser reorganizado, intercalado com outras atividades, né? Excluído ou adicionado. Então, exato. Porque os documentos oficiais, né, se é da área da educação, se é da área do ensino, a gente, como professor, tem informação para ler esses documentos,
e elaborar o nosso plano e desenvolver. Mas da questão das famílias, realmente, esses documentos não, fica difícil passar para a prática, né? Teria que oferecer algo já mais próximo da prática, né? Esse exercício dessa reflexão que a gente conversou hoje. Parabéns, meninas, de verdade, é essencial o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Agora eu queria abrir, caso alguém queira fazer alguma pergunta para Mariana, fazer algum comentário, as nossas participantes querem comentar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se eu perdi no começo, mas eu fiquei curiosa a respeito de onde que a Mariana trabalha, e agora também a Marcela e a Camila, porque a Rafaela eu consegui encontrar na internet. Eu hoje trabalho, na verdade, eu estou em processo, estava até comentando com as meninas, eu vivo em La Pampa, em Santa Rosa La Pampa, na Argentina, mas eu estou num processo em que a gente, como família, está pensando se muda para Buenos Aires ou para o Brasil. Então, nesse momento, o que eu tenho feito são os trabalhos com as embaixadas, que são as rodas de leitura, então é parte do meu trabalho isso, né? Então eu tenho contato com as embaixadas. Essa semana mesmo falei para as meninas, eu estava com a comunidade de brasileiros lá em Miami, não estava lá fisicamente, né? Estava por Zoom. Também tenho contato com o pessoal da Catalunha e da América Latina. E de outros trabalhos que eu realizo, acaba que a parte de tradução, edição, coisas mais de texto mesmo, que era algo que eu conseguia conciliar com a maternidade nesse momento. Minha filha era pequenininha, né? Então, nesse sentido. Mas eu trabalhei como formadora de professores em curso de letras e pedagogia, numa universidade no Brasil, a Faculdade de Ituverava, e trabalhei na rede pública de ensino, sempre trabalhei na rede pública, e, enfim, agora indo para a Argentina, estou em meio de processos seletivos, ou para me estabelecer em Buenos Aires e no Brasil. Mas é isso, hoje eu trabalho com as embaixadas, esse trabalho voltado mais para a educação hoje, meu, é com as embaixadas. Bom, Luciana, o Leitorado Lenguitas, ele está localizado em Buenos Aires, né? A escola, eu estou em uma escola normal superior que se chama Sofia Esterbrocken de Spangenberg, e a gente chama de Lenguitas para poder diminuir o nome. E você pode encontrar o trabalho, o perfil do Lenguitas no Instagram como @leitoradolenguitas. E para o ano que vem a gente tem planejadas algumas ações de difusão da língua de herança, então você pode acompanhar lá também. A gente apoia as Olimpíadas de PLH, junto com o Instituto Guimarães Rosa aqui em Buenos Aires. Fizemos alguns materiais extras que vocês vão poder acessar também no ano que vem, porque vão ficar disponíveis em rede. E também estamos no Vivências, no ano que vem a gente continua com a parceria com a Marcela e com a Rafaela. E é isso. Se você precisar, é @leitoradolenguitas, tá bom? Obrigada. Obrigada. E eu, Luciana, estou atuando como leitora na Universidade de La República, em Montevidéu, no Uruguai. Então, lá eu dou aula, né, de língua portuguesa para os uruguaios, aulas com fins acadêmicos, dou aula sobre cultura brasileira também, e para a formação de professores, para os professores que atuam no ensino, né, de português no país, né? E também tô junto com as meninas, né, no projeto No Vivências e em outros projetos também, que também tem uma página em que eu divulgo as ações que estão sendo desenvolvidas, né, no âmbito do leitorado na UDELAR, que é @leitoradoguimarães.udelar. Basicamente isso. Obrigada. Eu dei um anúncio no início, né? Estou finalizando as minhas atividades como leitora em Lima, no Peru. Fiquei lá por 4 semestres letivos, junto à Universidade Nacional Maior de São Marcos. Lá eu trabalhava principalmente com o ensino de literatura brasileira para o curso de
para a graduação em literatura da universidade, mas também trabalhei com formação de professores para os professores do centro de idiomas da instituição, porque lá eles têm muitos alunos de português, né? E também fiz algumas ações em parceria com o Instituto, a unidade do Instituto Guimarães Rosa de Lima, né, porque é vinculada à embaixada e é onde as aulas do Itamaraty são ministradas, né, nos acordos ou para o público geral, e também é um dos atores da difusão cultural em Lima, né, e lá também eu colaborei com algumas atividades de PLH, né, eu tive a oportunidade de participar desse projeto que é da unidade do IGR Lima, que se chama Quintal da Travessura, um projeto que já havia sido aprovado antes que eu chegasse a Lima, que são encontros também com crianças, filhos de brasileiros e também crianças que estudam português na cidade de Lima, nos seus colégios. Então, o PLH ele já é um interesse de investigação desde antes de eu sair do Brasil para ir assumir esse posto, e foi, assim, muito gratificante poder trabalhar em todas essas ações, e é algo que, com certeza, seguiríamos trabalhando, né, as meninas no leitorado, eu como colaboradora, Mariana e todas as nossas convidadas desses encontros aí, futuramente. Essa atividade, que é o Vivências, ela foi pensada justamente para ser uma conversa entre professores, pais e especialistas, né? E é um projeto que seguirá no próximo semestre, vinculado aos leitorados no Linguitas e na UDELAR, justamente como esse espaço para discussão, para desenvolvimento, para narrar as experiências mesmo sobre essa forma de ensino, né? Ele é organizado pelos leitorados, pelo leitorado, o ex-leitorado, que já está se concluindo na São Marcos, o leitorado na UDELAR e o leitorado no Linguitas. E todos os encontros deste semestre foram gravados, né? Estamos em gravação até o momento, e eles serão disponibilizados nos próximos dias em uma playlist no Instagram, caso alguém queira recuperar alguma das informações, das conversas, né, que foram desenvolvidas. Outra coisa que nós faremos também ao término do encontro é disponibilizar os links e os materiais que foram sugeridos pela professora Mariana, pelo mesmo e-mail que vocês utilizaram para a inscrição. Então, não se preocupem que quem perdeu um pedacinho ou quem perdeu algum encontro vai poder recuperar e também ter acesso aos materiais que foram disponibilizados. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Querem fazer alguma pergunta? Ou então só me resta agradecer, né, por essa atividade que nós consideramos um sucesso e que tem crescido a cada encontro. A cada encontro nós temos mais participantes e interessados. Vocês que estão presentes e quem acessa os vídeos depois e se interessa pela atividade é quem são os responsáveis pelo sucesso, né? E todas as nossas convidadas, hoje a Mariana, falando sobre a oralidade, que é um ponto tão importante nos processos de manutenção da língua, né? Então, só tenho a agradecer a vocês. Encerramos o segundo semestre de 2023 muito gratas, com muita alegria, e esperamos vocês no semestre que vem. Camila, Marcela, obrigada pela parceria de sempre. Caso queiram fazer um agradecimento. Bom, eu gostaria de reforçar o agradecimento às meninas pela parceria, a Rafaela e a Marcela, agradecer a Mariana pela participação, pela generosidade em compartilhar tanto com a gente, e a todos pelo tempo dedicado a esse projeto, que com muito carinho no ano que vem a gente vai seguir com muito mais novidades. Muito obrigada a todos. Bom, eu também gostaria de agradecer, Rafaela e Camila, pela parceria. Seguimos juntas, né, no próximo ano. Agradecer muito a Mariana por encerrar, né, esse semestre com chave de ouro. Foi muito boa a sua fala, assim, maravilhosa. E agradecer a todas as nossas convidadas que estão presentes, estão aqui com a gente, né, nesse sábado de manhã. E convidar, reforçar aí o convite para o próximo ano, que a gente vai... né, espero que a gente esteja juntas novamente. Bom, eu vou finalizar aqui.